E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo eu trago para vocês um vídeo explicando sobre o cromático ser mais forte que o diamante. Vamos entender isso no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Cromático. O alien especial, a amostra genética de Sugilite, o guardião de Petrópia. Cromático! Ele é retratado como uma figura importante para a mitologia dos Petrosapiens, tendo o poder de usar o cristal de backup de Petrópia para trazer todos os habitantes do planeta de volta e até mesmo reconstruir o próprio planeta. Através do seu poder de condução de energia, o Sugilite ele reorganizou todos os destroços do mundo de Petrópia, uma estrutura que novamente era capaz de sustentar a vida. E depois o diamante cromatizado usou o poder do cristal do Sugilite para trazer todos os Petrosapiens de volta à vida através dos registros de suas mentes e DNA no cristal. Porém, mesmo sendo demonstrado todo esse poder, muitos ainda não entendem o imenso poder do cromático. Afinal de contas, o cromático tem uma fama de fraco, dada ao fato dele ter morrido 2 vezes em UAF. E mesmo depois do Ben ter recuperado o alien após o tempo considerável que ficou sem acesso à transformação, ele simplesmente usou o cromático raramente. Muitos até mesmo chegam a dizer que o diamante é muito mais forte que o cromático, pois é o alien que derrotou o Vilgax enquanto o cromático não pôde, e através da sua cromatização ele teria acesso às habilidades do cromático, fazendo o diamante não apenas ser forte por si só, mas também ter tudo do cromático ser somado ao seu leque de características, efetivamente se tornando uma melhoria do cromático e algo superior a ele. Porém, neste vídeo vamos ver o verdadeiro potencial do cromático. Primeiro, vamos falar sobre as 2 mortes do cromático que acontecem na série e que levam as pessoas a achar que ele possui uma imensa fraqueza no quesito durabilidade. Sua primeira morte era contra Vilgax, o Conquistador de 10 Mundos. O Vilgax estava equipado não apenas com sua força, que já é imensa, mas também a força roubada dos 10 maiores heróis dos 10 mundos que ele conquistou. Um deles que é o próprio Ultimus, o Superman do Universo Ben 10. E ele brandava uma espada desconhecida que tem a capacidade de se revestir com um material cristalizado, que nós não sabemos a menor ideia do que é, que provavelmente era tadenite e que ainda estava energizada com todo o poder que o cromático tinha para mandar contra o Vilgax, já que a cristalização da espada absorveu todo aquele imenso disparo de energia. Com tudo isso dito, seria na verdade surpreendente que qualquer criatura aguentasse aquele golpe. Infelizmente o cromático, embora seja incrivelmente resistente e forte, não tinha nenhuma chance nessa situação. Não havia nenhuma energia disponível para ele no momento, e um poder de ataque desproporcional estava sendo usado contra ele. Ter morrido contra o Vilgax, em um dos seus estados mais poderosos, é muito mais algo para elogiar do que menosprezar o cromático. Esse ataque de nenhuma forma é algo para se enxergar o cromático de maneira mais baixa. Ao invés dessa morte ser algo para ver o cromático com maus olhos, definitivamente é algo para usar como referência sobre algo muito peculiar sobre poder em Ben 10. A influência que a experiência tem ao usar os poderes de uma transformação alienígena. Mas isso é algo que nós vamos falar mais pra frente, beleza, galera? Agora sobre a segunda morte do cromático, quando a Encantriz estava reunindo todas as almas de Legerdemain na sua máquina para realizar um pacto com o grande antigo, o Diagon, para trazer o seu pai de volta. Aí o cromático, para impedir os planos nefastos da Encantriz, ele mergulha diretamente no fluxo de puro mana e poder da máquina, provavelmente tentando usar o poder energético do cromático para interromper aquele fluxo de alguma forma. Então, sem muitas delongas, ele acaba falhando nisso e morre sendo desintegrado. Bom, assim como no caso anterior, isso aqui não é uma situação em que a durabilidade do cromático é falha, mas sim um caso onde o poder do inimigo simplesmente é forte demais. Ele teve um fluxo de todas as almas do Legerdemain passando pelo seu corpo, almas estas que não são quantidades pequenas de energia. Os habitantes de Legerdemain naturalmente possuem suas habilidades mágicas ampliadas pelo fato do ar de Legerdemain e todos os seus outros elementos estarem repletos de mana. Até mesmo as criaturas mágicas mais fracas teriam uma enorme quantidade de poder energético nas suas almas. E o cromático estava lidando com aquilo na casa dos milhões. Então, falando de proporções de energia que apenas o feedback teria alguma chance de controlar, galera. Ele realmente não tinha nenhuma chance ali naquela situação, e a sua morte era algo que basicamente teria acontecido com qualquer área que o Ben tivesse desbloqueado no Super Omnitrix até aquele momento. A morte do Ben ali era certa. Então o poder do cromático naquela situação simplesmente encontrou uma parede que nenhuma opção do Ben poderia lidar. Ao invés de tentar lidar diretamente com a energia, apenas alternativas como impedir aquela máquina diretamente serviriam, provavelmente através de Ultra T ou Diabrite.
Agora vamos às comparações que são feitas com o alien diamante. Muitos acabam acreditando que o diamante é um alien mais forte que o cromático por dois motivos específicos. Primeiro, pelo já mencionado fato da cromatização que daria ao diamante ter acesso aos poderes do cromático, e segundo, pois seus feitos de força e durabilidade são bem maiores. O exemplo do diamante ter derrotado o Vilgax, conquistador de 10 mundos, enquanto o cromático não. Primeiro vamos falar da cromatização. Embora seja verdade que o diamante amplificou seus poderes durante o AF por causa da cromatização, ele obviamente não tem acesso a todo o potencial do cromático e apenas um pequeno boost à sua natureza, entendeu? Por exemplo, ele agora tem o poder de absorver e redirecionar energia, porém antes ele já tem o poder de refletir energia. Então ele apenas ganha uma evolução a um poder que ele já tinha. Sem falar que o seu poder de absorver e redirecionar energia nem sequer se compara às capacidades do cromático em potência. Além disso, em Supremacia Alienígena, onde o Ben tem acesso de tanto do diamante quanto do cromático, ele aprende a usar novas habilidades com o cromático, como sua habilidade de voar. Porém, o diamante não demonstra nenhum sinal de ser capaz de fazer algo parecido com isso, nem sequer uma fraca levitação. Então, mesmo que a cromatização deixe sim o diamante mais forte, ao que tudo indica, isso é apenas um boost em seu poder já existente e ele não ganha as habilidades mais extraordinárias do cromático, como a habilidade de voo livre. Mas agora vamos falar sobre o fato do diamante ter simplesmente melhores feitos de poder e força. E para entender isso em específico, vamos explorar o conceito da experiência em Ben 10. Imagina o seguinte, um ser humano possui várias capacidades. Ele pode carregar bastante peso e se proteger contra muitas doenças letais. Beleza. Porém, alguns humanos conseguem levantar mais pesos e outros conseguem se proteger contra doenças de maneira mais eficiente, ou até mesmo se proteger contra outras doenças letais que outros não conseguem. E o que se deve a isso é a experiência. Eu derrotei Vilgax, o Conquistador, e Diagon, o Destruidor. Por que você acha que é melhor do que eles? Experiência. Com o tempo, depois de levantar tanto peso, o corpo não apenas se tornou mais potente com maturidade, mas também ele criou músculos específicos para carregar melhor esse peso, fazendo essas pessoas que carregam peso há mais tempo serem mais fortes. E no quesito imunológico, após entrar em contato com a mesma doença várias vezes, o corpo vai começar a aprender maneiras de se proteger contra ela, aprendendo com seus erros e acertos, fazendo com que quem já tem pegado uma doença tenha uma imunidade melhor de quem não tenha pegado tal doença nunca, entendeu? O mesmo acontece com as transformações alienígenas. Com o tempo, elas vão ficando mais fortes. Não apenas porque elas envelhecem junto com o bem e ganham mais poder com a maturidade, mas também por causa que a prática dos poderes faz com que eles sejam usados em maior potência e de maneira melhor. Um exemplo disso é o Fantasmático e o Zisqué no clássico. Ambos são exatamente a mesma criatura, já que o Fantasmático é literalmente o DNA do Zisqué. O Zisqué, por ter vivido tanto tempo, tem uma experiência maior. A sua possessão é melhor. Ele apenas toma a mente e o corpo para si, mas pode destruir a alma de quem invade. Ele pode usar os seus tentáculos como uma arma ofensiva muito melhor, enquanto o Fantasmático no clássico apenas usava como um método de assustar oponentes. E sem falar que o Zisqué ele sabe de todas as outras habilidades ectonuritas fantásticas que o Fantasmático nunca usou, como manter sua consciência mesmo em apenas uma molécula de DNA, a telecinese, o raio de poder e transformar outros seres em ectonuritas. Com isso em mente e o fato de que o Ben ele fala ao virar o diamante pela primeira vez e o AF literalmente menciona como ele tem mais experiência com o diamante antes de acabar com o Vilgax. Se deu mal, Vilgax. Eu já pratiquei muito com este aqui. Nos ensina que os melhores feitos do diamante naquele momento são simplesmente pelo Ben não ter experiência com o cromático. Afinal, ele nem sequer sabia voar ainda naquele momento. Então, tendo em mente que em sua base o cromático é um alien com muito mais potencial que o diamante, não é inimaginável que se tivesse o mesmo nível de experiência do diamante, o cromático venceria a batalha contra o Vilgax. Mas isso, na verdade, levanta uma ótima questão. Qual a potência do cromático? Embora a maior parte dessas habilidades tecnicamente pertençam ao Sugilite, o cromático é o Sugilite e vice-versa. Então todo o potencial de um existe no outro. Velocidade superluminal. No episódio O Segredo do Cromático, semelhante a como o Arraia-Jato faz, mas obviamente não tão veloz quanto ele. O Sugilite ele voa em velocidades mais rápidas que a luz pelo cosmos para chegar aonde ficam os destroços do planeta Petrópia. Alguns anos-luz de distância da Terra, e isso ele faz em minutos, galera. Embora muito provavelmente essa velocidade não seja prática em uma luta onde todos os movimentos são feitos em um espaço menor, ele ainda pode usar essa imensa velocidade para percorrer distâncias interestelares e voar pelo espaço para chegar em planetas de consideráveis distâncias, tendo um alcance enorme. Imensa absorção energética. Diferente do que as pessoas possam pensar, a capacidade de absorção de energia do cromático é incrivelmente vasta. Ele consegue absorver a maioria dos feixes de energia que possam acabar fluindo pelos seus cristais
Isso inclui relâmpagos de eletricidade, raios de plasma, explosões de radiação, mas é claro, todos estão cientes da enorme fraqueza do cromático, o fato que nem sempre ele vai absorver energia. Mesmo que a primeira coisa que o cromático tenha feito na série seja um condutor de eletricidade, há cenas em que ele acaba perdendo para a eletricidade. Isso se deve à limitação do seu poder, que envolve que ele conscientemente ativa a capacidade de absorver e não poderia simplesmente absorver passivamente de forma automática. A quantia de energia que o cromático pode absorver é simplesmente dita como muita. Ele conseguiu absorver os raios fatais do Diagon, que facilmente derrotaram o Sir George, e o Sugilite ele pôde segurar em si todo o poder do cristal de backup, que demonstrou que ele tem o poder de destruir toda a Petrópolis e depois refazê-la. Lembrando que Petrópolis é um planeta 10 vezes maior que a Terra, viu galera? Elevando esse poder a casos mais extremos, que existe apenas nas confirmações da produção do Ben 10, o cromático poderia chegar ao ponto de absorver toda a estrela Rangel, que tem dezenas de vezes o tamanho da energia do Sol, elevando esse poder do cromático a um nível estelar. O que é muito interessante por causa que o Sugilite demonstrou a capacidade de ter, pelo menos não diretamente, mas absorvido o poder estelar das estrelas de Petrópolis. Afinal de contas, um dos grandes pontos do episódio é que mesmo com todo o poder do cristal backup, um alinhamento das estrelas ainda era necessário para refazer o planeta. O que significa que o Sugilite deve ter puxado alguma coisa em questão de energia do alinhamento dessas estrelas. Cristalocinese remota. Muitos nem sequer devem ter reparado nesse poder específico, mas o fato do Sugilite mover os fragmentos de Petrópolis é uma forma de cristalocinese de forma remota. Isto é, conseguiu manipular os cristais que não estão conectados diretamente ao corpo dele. Mesmo que a capacidade de poder reorganizar esses cristais perfeitamente de volta ao formato seja algo que vem do cristal de backup. E isto é muito interessante porque quando cromatizado, o diamante demonstrou uma habilidade que antes ele nunca tinha feito. A capacidade de levitar grandes massas de cristal. Provavelmente um poder herdado dessa natureza do cromático e o Sugilite de poder mover cristais pelo ar. Vale também lembrar que todos os cristais de Petrópolis foram movidos. Isso inclui material para fazer todas as subespécies de Petrosapiens diferentes, como aqueles que possuem diferentes cores, e até mesmo os que possuem diferentes materiais, como os Anthrosapiens, que conseguem projetar gritos sônicos com a vibração dos seus cristais. E isso pode indicar que o poder do cromático é muito mais amplo do que se imagina, podendo manipular múltiplos tipos de minérios cristalinos diferentes. Porém, claramente, ele teria o alcance de mover cristais por distâncias planetárias, como ele fez com Petrópolis. Por causa que isso seria graças à imensa quantidade de energia do alinhamento das estrelas e o poder do cristal de backup. E por último, vale lembrar que essa cristalocinese vem com a habilidade de criar os seus próprios cristais e não apenas controlar cristais do ambiente. Esse poder é mostrado pelo Vilgax, quando ele rouba a crista do Sugilite, né? Aí ele emite um raio cristalizador que prende o Tetrax num bloco mineral. Também é mostrado de certa forma contra o próprio Vilgax na sua luta contra o cromático, por causa que os cristais na espada do Vilgax mudam a coloração, a assinatura do cromático. E por último, o poder pelo qual o Sugilite e o cromático são os guardiões de Petrópolis, por assim dizer. A habilidade de ressuscitar os Petrosapiens e suas substâncias a partir da cópia de DNA idêntica que o cristal de backup possui. Esse, no caso, é todo o propósito do nascimento do Sugilite. É um poder inerente dele. O cromático também demonstra essa capacidade através de se ressuscitar com o diamante quando ele é morto pelo Vilgax. E vale ressaltar que o diamante e os outros Petrosapiens eles surgem através desse poder cromatizado. O que significa que, além de poder trazer criaturas cristalinas de volta à vida, o cromático tem o poder de manipular suas biologias e o melhorar com seu próprio poder. E vale também lembrar que no final de Ben 10 Omniverse, o cromático ele surge com a aparência completamente alterada. Embora isso possa ser apenas uma mudança de design feita pelos Sapiens Celestiais, temos conhecimento que essa alteração em específico é feita pelo Scurdy alterando as configurações do Omnitrix. Isso pode significar que o cromático tenha se distanciado do Sugilite, né? Deixando de ser apenas sua cópia genética para ser sua própria versão de um Crystal Sapien ao ápice da espécie, né? Ele poderia usar os seus poderes de maneira que o Sugilite jamais poderia. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!